A paz do Senhor, minhas irmãs, gratidão a Deus. É maravilhoso estar aqui todas as manhãs, orando, buscando a palavra do Senhor, meditando sobre aquilo que Ele tem nos ensinado. Agradeço a Deus pela vida de vocês que também estão aqui firme todos os dias, segurando uma na mão da outra, para juntos buscarmos a sabedoria no Senhor. É muito fácil nós ouvirmos, né, até com muita frequência, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O importante nesse estudo é nós sabermos a diferença entre a sábia e a tola. Às vezes nós pensamos que estamos sendo sábios, mas podemos estar cometendo falhas simples, até pelas próprias pressões do dia a dia. Então, nesse sentido, hoje nós vamos falar de um tema que muito precisa ser conversado, falado, porque é muito fácil de tomarmos essa atitude e acabarmos sendo tolas, né? Hoje a palavra é ingratidão. Então, você tem sido ingrata. Às vezes, nós não percebemos. E é lógico que qualquer pessoa que chegar para nós e falar, você é ingrata, nós vamos dizer, não sou. Nós não vamos assumir uma coisa dessa, porque isso é algo que nós já sabemos que é errado, já sabemos que é desagradável, já sabemos que isso é um pecado, né, diante de Deus e diante das pessoas é desrespeitoso. Mas então, por que que nós, às vezes, né, somos ingratas? Porque nós somos pecadoras e não tem como nós pensarmos, eu não, eu sou grata, porque isso não é verdade. Todos nós, em um momento ou em outro, é lógico que tem algumas pessoas que isso reflete muito mais, né? E outras nem tanto, mas todos nós cometemos esse tipo de pecado em algum momento e fazemos essas tolices, né? Em algum momento. Eu quero, então, começar com a palavra de 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 7. E ali vai dizer assim: porque quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Paulo escreve aos Coríntios fazendo essa pergunta no momento em que Paulo estava repreendendo os orgulhosos e pedindo para que eles fossem mais humildes e dizendo para eles que não adianta imaginar que você é a pessoa que é importante porque você já tem algo, né? Ou não ter humildade porque você já é tal, já tem, né, tal posição, tal postura, porque nada que você tem foi você que fez. Tudo que você tem já veio de Deus. Aí você pode dizer assim: você não conhece a minha vida, você não sabe o quanto eu tive que lutar por isso, o quanto eu paguei o preço por isso. E é verdade, todas nós, hoje temos o que temos, né, porque pagamos um preço no sentido de que fomos buscar, fomos acordar cedo, trabalhar, estudar, é, suportar às vezes pressões que outras pessoas não suportariam para conseguir o que conseguimos. Mas o que nós precisamos entender na palavra gratidão, ou entender para não ser uma mulher ingrata, é que até essas estratégias foi Deus que deu. Então, por exemplo, se você buscou conhecimento, estudou para conseguir algo através do conhecimento, da inteligência, quem te deu a saúde e a estratégia para ir buscar esse conhecimento?
Quem que proporcionou o encontro seu com essa estrutura onde você encontrou conhecimento, por exemplo, com essa faculdade, ou com esse pastor, ou com essa empresa, com esse ambiente onde você foi e aprendeu o que você sabe fazer. É outra coisa, você só conseguiu fazer isso porque você tinha saúde. Quem foi que te deu a saúde? Você tem condições de se dar a própria saúde? Né? Quem foi que produziu os alimentos? Quem foi que fez, né? É toda a estrutura que hoje nós conseguimos organizar para fazer um cardápio adequado para uma boa alimentação. Então, esses pensamentos assim é, são coisas que nós precisamos olhar, que é muito fácil nós falarmos que é nosso merecimento. E essa gratidão, ou não ser ingrata, também não quer dizer que você não vai verificar e amar e se sentir bem com as suas conquistas, com as coisas que você fez com as suas próprias mãos. Mas é sempre olhar para a origem e descobrir que você só fez a partir de uma estrutura já existente. Por exemplo, quem fez o ar que você respira? É, coisas simples, você já agradeceu pela energia da sua casa, pela água que chega lá na sua torneira. E aí você fala, mas se eu não pagar a conta não chega. É verdade, mas isso é uma contrapartida. Quem foi todo? Eu tenho uma experiência que um dia o Senhor me levou a uma gratidão tão grande, meu coração ficou muito cheio de gratidão. Eu fui numa cidade, é uma cidade pequena, assim, depois de andar muito tempo dentro do mato, é, eu não me lembro quantos quilômetros, mas são bastante. Aí tem uma pequena cidade. Nessa cidade tem assim várias estruturas e tal. E aí eu fiquei olhando quando eu cheguei naquele ambiente, porque e fiquei imaginando, meu coração foi se enchendo de gratidão pelos colonizadores daquela região. Eu fiquei imaginando quantos dias aqueles homens ficaram longe de suas famílias, quantos dias aquelas mulheres possivelmente intercederam por esses maridos, as crianças que ficaram sem pais, porque os pais estavam ali, as pessoas que morreram lutando para ver aquele ambiente, aquela cidade evoluída, crescida e que não conseguiram ver isso. Isso foi me dando uma gratidão no coração, porque o Senhor manda pessoas, mandou tantas pessoas antes de nós para deixar o mundo hoje como ele está. E muitas coisas estão fora da proposta de Deus, e nós sabemos disso, mas tem muitas coisas que nós nunca vamos sofrer, porque alguém já veio antes de nós e já pagou esse preço por nós. Né? Então, assim, o maior exemplo de tudo isso é a nossa salvação, que Jesus Cristo veio antes e já fez tudo o que nós precisávamos para ser salvo, já fez a entrega de si mesmo na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, aprender a agradecer nos pequenos detalhes, parar de exigir grandes coisas, não ser mal educado, ter um gesto de carinho, um sorriso, isso, dizer Deus abençoe, dizer muito obrigada, isso não vai fazer mal para você, isso não vai diminuir quem você é, e isso é algo que nós precisamos trabalhar em nós. Precisamos trabalhar em nós para que o Senhor encontre em nós um coração abençoador, um coração grato. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Aí, às vezes nós falamos assim, porque como que eu vou dar graça numa pressão, numa correria? Ananá. Aí, sabia que o, o momento em que nós não tiramos tempo para orar, para buscar a presença de Deus, é uma atitude de ingratidão? Porque o Senhor te deu, me deu 24 horas por dia para nós fazermos o que quisermos dele. E nós
com o coração tão cheio de nós mesmos, temos a coragem de dizer que não fomos orar porque não deu tempo. Isso dói no meu coração porque isso é algo que para mim também é muito fácil de fazer. É muito fácil de chegar ao final do dia e dizer, puxa, ainda não orei. Ah, mas agora eu estou muito cansada, agora eu não aguento, estou muito cansada, vou dormir, hoje não deu tempo. Mas qual é a contrapartida? A sua parte. Se nós olharmos naquilo que nós vivemos, na nossa rotina, no nosso trabalho, quando nós entregamos o mínimo, que é a nossa responsabilidade, e alguém não corresponde, alguém não reconhece aquilo que nós fizemos, nós ficamos chateadas, nós ficamos nervosas, dizendo, como assim? Eu fiz e tal, não sei o que, a pessoa nem falou muito obrigado, nem olhou, nem viu, nem prestou atenção. Ou então a gente fala assim, eu estou há tanto tempo fazendo o meu melhor, nunca fui reconhecido. Aí a gente gosta de ser reconhecido, mas quando a gente olha para Deus, que todos os dias nos dá livramento, que todos os dias nos dá saúde, que todos os dias nos dá o alimento, que todos os dias, quando nós estamos dormindo, o Senhor está ali vigiando nós, colocando ar para nós respirar, colocando saúde no nosso corpo, trazendo o sono REM, que é o sono reparador de toda a nossa musculatura, de todo o nosso corpo. E quando nós acordamos, nós simplesmente saímos correndo para fazer as nossas coisas. Entende como é necessário olhar para Deus? Porque ser gratas vai abrir portas para nós, vai tirar de nós também um coração soberbo, porque não tem como ficar as duas coisas no mesmo lugar. Se você dá crédito a Deus e às pessoas que estão com você pelo que eles fizeram por você, automaticamente você vai ter que baixar o orgulho e a soberba, a altivez, porque não tem lugar no mesmo espaço. Se você chama a glória para si, que você que fez, que você que acontece, que você tal, então não tem lugar para gratidão, não tem lugar para humildade, porque você está dizendo que tudo é você, tudo foi você que fez, tudo foi você que se entregou, que se responsabilizou. Então, não tem lugar para você colocar a, a gratidão, não tem lugar para você colocar o amor, não tem lugar para você colocar a humildade. E aí vai aparecer o orgulho, a soberba, vai aparecer a altivez. E isso tudo desagrada a Deus. Veja sempre o lado bom. Eu digo, é muito complexo, porque quando você está num ambiente que deveria ter acontecido, vamos dizer assim, 10 coisas. Aí aconteceu uma coisa e 9 não aconteceram. Aí como é que você vai agradecer? Qual é o nível espiritual que você e eu temos que estar para, ao invés de olhar para as 9 que não aconteceram, olhar para uma que aconteceu e agradecer a Deus. E além do mais, tem que agradecer pelas que não aconteceram, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, são todas as coisas. Aí, se a gente está dizendo que nós amamos a Deus, amamos ao Senhor, então todas as coisas cooperam para o bem. Aí você diz, não, mas as coisas que são frutos da desorganização, aí já é consequência das ações das suas mãos. Igual, por exemplo, no trabalho. Muitas coisas não saem do jeito que a gente quer. Mas aí essas coisas estão cooperando para o meu bem? Não é isso. Quando a palavra vai dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela está dizendo que o Senhor permite que coisas aconteçam para te mostrar, para te ensinar, para te conduzir ao caminho que Ele quer que você ande. E se você está desorganizada e se você não está fazendo da maneira que deveria ter feito, vai ter consequências. E essas consequências, nesse momento, não tem a ver com a vontade de Deus. Não era isso que Deus queria que acontecesse. Mas já que você não fez a tua parte, então algumas coisas vão acontecer
para que você enxergue o que precisa ser feito. E isso é muito difícil de nós aceitarmos, porque é muito difícil baixar a guarda, é muito difícil tirar de nós o crédito pelas coisas que estão acontecendo. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Está em 2 Timóteo 3:2. Essa palavra fala muito comigo, porque esta palavra é muito séria e essa palavra, exercer essa palavra, é difícil. Eu convido você para revisar seu coração. Eu estou fazendo isso no meu coração porque eu sei as dificuldades que eu tenho de ser grata. Não que eu não enxergue as coisas boas que têm acontecido, mas que devido ao montões de coisas que tenho que fazer todo dia pela minha responsabilidade, eu acabo por focar nas coisas que não me agradaram ou nas coisas que saíram diferente do que deveriam ter saído. E aí é a mesma coisa que eu não tivesse visto ou agradecido pelas coisas boas que aconteceram. Porque se eu estou dando um zoom, se eu estou dando crédito, se eu estou dando mais, como diria, ibope para as coisas que desagradaram, o que eu estou gerando é um ambiente de, de ingratidão, de desconforto. Então eu estou realmente empenhada, clamando a Deus para que Ele abra o meu coração para buscar nele este entendimento de, independente do que estiver acontecendo ao meu redor, que eu possa olhar e dizer obrigada, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E eu te amo, Senhor, pelo que o Senhor já fez por mim. Eu te amo porque o Senhor é o meu Deus. Eu te amo porque o Senhor já fez todo o sacrifício necessário para que eu tivesse a salvação. Eu te amo porque eu estou de pé com saúde, porque tenho um trabalho. Eu te agradeço porque eu tenho uma família, pelos meus filhos. Eu te agradeço porque o Senhor permitiu que eu tivesse uma vida em sociedade, num ambiente onde eu tenho água, energia, onde eu tenho internet, onde eu tenho comida, onde eu tenho pessoas que ao tempo todo têm afeto por mim. E esse tipo de coisa só o Senhor pode fazer. Então eu quero mesmo estar com o coração cheio de gratidão para abrir as portas para o Senhor entrar no meu coração e fazer o que precisa ser feito para que eu continue caminhando no caminho que Ele projetou para mim. Amém, minhas irmãs? Faça uma tarefa sobre essa gratidão. Ore, jejue, peça a Deus para ser grata. Escreva num caderninho aí as coisas que você não tem agradecido e que você não poderia viver sem, né? Por exemplo, o seu cabelo, as suas unhas, coisas no seu próprio corpo, coisas na sua própria casa, atitudes que ferramentas que te auxiliam muito, por exemplo, a máquina de lavar roupa, coisas que você tem e que isso facilita demais a sua vida no dia a dia. Deus seja louvado por esta palavra de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça prosperar as ações das nossas mãos para a glória do nome dele. Amém?